Bem-vindo ao programa Nova Vida, hashtag Nova Vida em Casa. Hoje, no nosso bate-papo teológico, estamos com João Vitor Pires Pinheiro, especialista, estudioso sobre a religião nórdica. Muito obrigado, João, por ter aceitado com carinho o nosso convite para participar do nosso bate-papo, viu? Prazer é meu, pastor, em estar aqui e falar um pouco da religião nórdica para vocês. Muito obrigado. João, nós temos ouvido muito falar sobre budismo, sobre hinduísmo, islamismo, mas falar de religião nórdica é uma coisa muito especial, muito particular, né? Como é que surgiu a religião nórdica? Ela surgiu na região próxima à Alemanha e naquela época as pessoas elas queriam dar razão a fenômenos naturais que tinham ao seu redor. Tem muita semelhança com religiões mais primitivas, até como a divisão de religiões que os índios normalmente usam. Que eles vão dar deuses do trovão, deuses do fogo, e eles queriam dar significado para essas coisas. A maior parte da religião ela é tratada começou mais a ser estudada depois que 1200, 1300, depois que o historiador ele escreveu um livro chamado Codex Regius, que é um livro com 4 partes. O prólogo, o próximo livro é a Ilusão de Gif, que era um rei daquela época, e os próximos eles são a explicação de como essas poesias, essas Edas eram feitas. Como esse livro Entendi. foi... Certo. Então, quem E essa religião, ela surge mais ou menos quando? Você tem uma ideia? Dá para datar quando é que ela surge? Antes de Cristo, depois de Cristo? Olha, a datação mais precisa que você acha, não tem a data exata, mas é de Cristo. Eles têm certeza que é antes de Cristo. Porque a religião nórdica em si, ela não tem nada muito palpável para ser estudada. A maioria das coisas e das características que a gente tira da religião nórdica é oral e do Codex Regius. Entendi. É a tradição oral, então, que faz com que a religião nórdica sobreviva, vamos assim dizer, essa tradição oral. Sim. Por exemplo, muita coisa foi perdida porque no período em que tentaram converter os nórdicos ao cristianismo, muitos abdicaram o cristianismo, abdicaram a religião nórdica e foram até o cristianismo. Então, parte dessa religião oral foi perdida, dessa tradição, dessa cultura. Entendi. Então, o que sobrou foi o que está escrito no Codex Regius. Entendi. E como é que essa religião? Ela tem muitos deuses, tem um deus só? Como é que funciona? Tem semideuses? Como é que é essa religião na apresentação das suas divindades? Então, isso é um pouco difícil de responder, porque alguns autores eles acreditam que eles eram politeístas e outros acreditam que eles não tinham deuses. Eles eram coisas mais além de homens, mas eles não eram deuses, eles não eram imortais. Eles sangravam. Então, um bom exemplo disso é o próprio Odin. Odin, desde o momento que ele se casa com Freya, ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que o Ragnarok vai vir e que ele vai morrer. Não tem nada que ele possa fazer para impedir isso. Entendi. Você já começou a usar os termos aí que a gente não conhece a história. Como é que você falou? Ragnarok? O que seria o Ragnarok? A definição de apocalipse se a gente for comparar com o cristianismo. Entendi. Os tempos, a punição dos homens, a destruição da terra. E é quando os homens eles irão para Valhalla, que seria o céu cristão. Entendi. E então significa que esses deuses, vamos assim dizer, são liderados por Odin e Odin pode morrer, é isso? Sim, sim. A maioria como o nome do Odin, basicamente, significa pai de todos. Ele deu origem a todos os outros deuses. Mas ele mesmo não teve um pai, o pai dele teve um pai, e o avô dele teve um pai. Então, e todos eles morreram. E uma questão interessante é que, mesmo ele sabendo
dos acontecimentos que vão trazer o apocalipse, e sabendo os motivos que vão ocasionar o apocalipse, entrando em contato com eles, ele não impede. Ele simplesmente deixa fluir. Uhum. Um dos filhos de Odin é Loki, por exemplo. E Sim. Loki tem um filho chamado Fenrir, que é um lobo. Esse lobo, no Codex Regius, é denominado aquele que vai matar Odin. É uma das armas contra Odin. Entendi. E mesmo tendo aprisionado ele, Odin não mata Fenrir. Ele aprisiona ele, mas não mata ele. Mesmo sabendo que um dia ele vai soltar. E é uma explicação muito interessante, porque ele só não mata Fenrir porque o solo que ele está no momento é sagrado. Então ele não quer profanar o solo que ele vive, que outros humanos vivem. Quantos deuses você acha que tem na religião nórdica? Odin é o pai de todos, como você mesmo disse, né? Depois tem o filho Loki, porque nós assistimos aquela série de filmes da Marvel sobre o Thor, né? Até eu queria te perguntar se é fidedigno, se não é fidedigno com a tradição nórdica. Algumas coisas são. Por exemplo, no filme, há uma representação de Hela, que é a deusa da morte. Hela no filme é tratada como a irmã de Thor, mas na verdade ela é filha de Loki. E ela trata eles como irmãos. E também há uma representação, né, que é incorreta também, que Fenrir era simplesmente um mascote de Hela, sendo que eles eram irmãos. Outra coisa também é que o Ragnarok que ocorre lá é um pouco fora de ordem. O Apocalipse que ocorre lá, por exemplo. O Apocalipse em si ele é uma série de fatores, uma série de casos que simplesmente vai destruir tudo. E lá eles simplesmente colocaram um deus, que é esse, que é um gigante de fogo, para destruir todo o povoado deles. Isso é muito incorreto. Porque no Codex Sérgio cita que o sol vai ficar, a lua vai ficar escura, a terra vai esfriar, as estrelas vão cair e tudo vai ser destruído. Stur o gigante de fogo, vai destruir tudo. Nidhogg, que é um dragão, vai para a terra deles e também destrói tudo. Então são várias pessoas em momentos diferentes causando uma destruição final. Tem muita relação com o nosso Apocalipse em termos de acontecimentos catastróficos, né? Mas eu tenho uma dúvida interessante. Asgard é o lugar da morada dos deuses. Sim. E Valhalla é o paraíso. Onde ficam? Onde se localizam, se podemos dizer, né? Porque no nosso caso, né, onde Deus está é o paraíso. E é também o lugar de descanso dos justos. Agora, ali parece que temos duas localidades distintas. Temos Asgard e temos, ou Asgard, não sei, e Valhalla. Como é que é? Como se localiza isso? São um pouco mais complexos de explicar, porque, infelizmente, não existe só os dois. Existem vários universos paralelos onde várias raças existem. Por exemplo, a referência do inferno para os nórdicos é Helheim, que é onde os mortos vão ser queimados e comidos. Antes disso tem Niflheim, que seria o lugar onde o frio absoluto seria mais ou menos um purgatório. Entendi. Relacionar com o cristianismo. Então tem vários mundos. Mas o mundo que nós, humanos, nos encontramos agora é Midgard. No filme, parece que tem uma árvore numa dimensão estranha, onde você... Explica um pouquinho pra gente essa questão da árvore. A árvore, ela é o que liga tudo. Ela liga todos os mundos e todos os povos. Ela é Yggdrasil. E por dentro de Yggdrasil existe um portal, que no filme é representado bem, se chama Bifrost. E é o nome literal. Ele é o caminho entre as raízes de Yggdrasil para vários mundos. Tanto que Odin diz que ele só fez um caminho para cada mundo, para que outras pessoas não entrassem.
só há um porteiro nesses caminhos, que é Heimdall. Ele é o guardião. Ah, tá. Isso foi verídico, isso é realmente verídico. Ah, Então, quem passa e quem atravessa pelos mundos, Heimdall permite. Só Heimdall permite. tá. Ele que tem a chave, então, das passagens para cada mundo. Que Sim. tá, tá, entendi. E, bom, tá praticamente igual ao que a gente viu no filme, né? Na série do filme Thor. Agora, como é que alguém da Terra, João, alguém da Terra, pode alcançar a felicidade do Valhalla ou do céu, segundo a religião nórdica? Aí é um pouquinho traiçoeira a explicação, mas É. Valhalla só pode ser acessada por guerreiros, para pessoas que morreram em batalha, ou ajudando pessoas que estavam em batalha. Se você não morre em batalha, e os deuses não te reconhecerem, é bem provável que você vá para Niflheim e depois para Helheim, que Quer seria dizer, o purgatório e o inferno. então você não vai para o Valhalla, você vai para essas regiões. É Sim. só se valoriza aquele que está numa batalha ou morra no campo de batalha. Sim. Sim. As mulheres também batalhavam, guerreavam, né? Pelo menos a gente vê, pelo menos a figura feminina das valquírias. As valquírias são o quê? São semideusas? O que são as valquírias? Elas são mulheres, mas comumente representadas como mulheres, Uhum. que seriam os anjos no cristianismo. E as serventes em Valhalla. Então, quando um homem ou uma mulher morre em batalha, que mulheres também participavam das batalhas efetivamente, Sim. Uhum. as valquírias pegavam essas pessoas e carregavam elas com as mãos para Valhalla. E elas desciam no campo de batalha e carregavam todas as pessoas. Entendi. E é um lugar de descanso mesmo, Valhalla? Tem alguma possibilidade da pessoa voltar ou coisa parecida? Então, uma questão interessante é que no Codex Regius, se uma pessoa morre e vai para Valhalla, ela fica em Valhalla, mas tem duas interpretações do Apocalipse, que seria o Ragnarok. Que Valhalla também vai ser destruído e eles vão para outro lugar, que seria comumente Muspelheim, que é outro mundo com outras criaturas. E aí lá é um lugar seguro, digamos assim. Uhum. Então, mas outras pessoas dizem, os escritores dizem que eles vão ficar em Valhalla, porque Valhalla não é um lugar acessível ao físico. Entendi, entendi. É como Poxa, um mas entendi, mas é uma situação bem interessante ver esses mundos diferentes, né? Cada um transitando, vai para um lado, vai para o outro lado, mas os guerreiros são aqueles que são mais valorizados. É por isso que os vikings são representados como aqueles que se agarraram a essa religião? Sim, a questão territorial vem disso. Então, se eu ataco a França, que eles atacaram muito a França, aliás, eles já dominaram parte da França, Uhum. e eu morro nessa batalha, eu morro feliz. Tanto que era a vontade dos vikings, era uma vontade genuína de morrer em batalha. Uhum. Entendi. Atingir o que Deus tiveram. Então, quando uma pessoa te chamava para uma batalha, era quase inegável. Eu preciso morrer. Por exemplo, Uhum. se você ficasse muito velho e não conseguisse mais batalhar, era quase certo que você ia para Helheim. Quer dizer, não vai para o Valhalla, não vai para o Valhalla. Não vai Entendi. mais. Então, quanto mais cedo você morre, uma idade mais decente, onde você está no seu ápice físico, é o melhor. Entendi, entendi. E rituais, João? Existem rituais, sacrifícios, cerimônias? O que existe dentro da religião nórdica? Existem inúmeros rituais. Se a gente conversasse aqui desses rituais, a gente ia ficar, nossa, até amanhã. Mas um dos mais comuns é para Freya, que é a deusa da fertilidade da terra. Ela é uma bruxa e uma profeta. Ela sabe o futuro, só que ela não conta. Uhum. E as pessoas normalmente sacrificavam animais e davam seu sangue para Freya, para que eles tivessem uma boa colheita, digamos assim. Uhum. Outro ritual também era colocar um símbolo
dos netos de Thor, que é Tyr, no escudo, para amedrontar os inimigos. Ah, tá, entendi. Então, quando eles iam em batalha e colocavam um escudo para frente e viam um símbolo de Tyr, que é traduzindo para o português, é o elmo do terror, Uhum, para afastar os inimigos, para que eles tivessem medo da presença dos vikings. uhum. E por exemplo, nesse quesito de batalha, os vikings também eram conhecidos como berserker. Que Berserker significa? é uma definição que é dada à pessoa que perdeu os escrúpulos durante a batalha. Ele viu que ele vai morrer, ele não liga mais, ele Ah, tem um modo de insanidade. Ele simplesmente vai atacar o inimigo, ele se sacrifica para morrer em batalha. ele não tem mais medo, é isso, ele não Não tem tem mais mais medo. medo. Então Entendi. ele sacrifica sabendo que ele vai para Valhalla. Tanto que muitas batalhas, muitos povos que lutaram contra os nórdicos tinham muito medo dos berserkers. Porque um homem à beira da morte levava 5, 6, 7 soldados. Era destemido, totalmente Era destemido. totalmente desse medo. E eles tinham medo disso. Entendi. É real o fato de cada divindade ter uma arma específica? Por exemplo, Thor, nós vimos no filme que ele usa o martelo. É o martelo mesmo que ele tem? Sim, o martelo, por exemplo. E não só o martelo, o que não é dito no filme, que ele também tem as manoplas dele, que eram resistentes, e ele tinha um cinto também, que quando ele apertava esse cinto, ele duplicava a força dele como Deus. Tanto que Thor é conhecido como o Deus mais forte, brutamente. E ele já derrotou vários monstros. Um desses Uhum, monstros é outro filho de Loki, que é Jormundir, que é a serpente do mundo. uhum. Loki gerou uma serpente que ela é conhecida como a serpente do mundo porque ela é tão grande que ela dá voltas no mundo, até comer o próprio rabo. Ah, eu já vi essa representação, já vi. Tem na filosofia hermética, ela também é conhecida como Ouroboros. Aham, Uma, aham. uma águia meio cobra que come o próprio rabo. Significa o infinito. O infinito. Ah, tá. Uma das representações do infinito. Agora, João, é claro que essa religião é muito rica. Será que hoje alguém ainda segue essa religião? Ela tinha sido abandonada Uhum. como religião praticante mesmo, mas a cultura e alguns rituais dessa religião ainda são passados, principalmente nos países nórdicos. Quando você fala Po- de Noruega, Islândia, esses países ainda passam essa cultura. Ainda passam, por exemplo, as marcações na pele que os nórdicos faziam. Ah, entendi. É mesmo alguns rituais, por exemplo, o casamento nórdico. Alguns casais ainda fazem. Não tão ortodoxo como era, mas Aham, ainda fazem. Porque era uma coisa muito mais entendi. brutal. Eles fazem isso na natureza, né? Os casamentos devem ser feitos na natureza, Sim, na envolvendo natureza, elementos da natureza. sim, eles tinham que fazer o casamento na natureza porque eles tinham que entrar em contato com Freya, que era o amor e a natureza. Uhum, entendi, Então, tendo esse contato, queria dizer que Freya abençoou o seu casamento. entendi, Agora, entendi, e entendi. normalmente, quando essa mulher se casava, antigamente falando agora, ela virava escudeira. Ela lutava com esse homem. Ela ia para a batalha com o marido dela, se ela não tivesse filhos. Entendi. As crianças, é claro que a gente vai depender da tradição oral, mas será que as crianças também eram educadas, criadas dentro desse espírito militar, como os espartanos faziam com seus meninos? Olha, não tanto contra os espartanos, porque os espartanos eles pegavam crianças já muito novas. Muito Uhum, novas. Era um treinamento militar muito rígido, mas uhum. na religião nórdica era uma coisa muito mais pai e filho. Eu tive um filho e eu preciso ensinar ele porque eu sei que no futuro ele vai participar de batalhas. E ele precisa ir para Valhalla. Então era uma necessidade saber lutar. Saber entrar em conflitos com outros lugares e dominar outros lugares. Para Entendi. que ele conseguisse ir para o céu. Não era nem mais uma Uhum. questão de poderio militar. Entendi,
Entendi. E é interessante a oportunidade que se dá também às meninas, né? Sim, sim. As meninas é um pouco mais complicado. Elas não são ensinadas tão novas quanto os meninos, mas se normalmente a criança mostrasse potencial ou aptidão com armas, ou em combate, ou reflexo, ela era mais propriamente treinada. Então não era... Porque, como que eu posso dizer? Como as valquírias eram vistas como uma imagem feminina tão forte, como guerreiras tão fortes, e aliás eram as únicas guerreiras de Odin, elas eram um exército de mulheres, a reprodução disso na Terra era bem, como que eu posso dizer? Era o que eles queriam almejar. Entendi. Entendeu? A minha filha crescer e ser uma combatente digna ao mesmo nível de uma valquíria. Entendi, entendi. Que interessante. Gente, teríamos muito mais para tirar do João a respeito da religião nórdica. Talvez a gente faça até uma parte 2 para o João nos trazer outras informações sobre a religião nórdica, mas o nosso tempo foi. Eu agradeço muito, viu, João? João, como eu falei para vocês no início do nosso programa, do nosso bate-papo teológico, ele é estudioso, especialista em religião nórdica. Então, ele nos trouxe aqui algumas informações muito interessantes a respeito dessa religião que a gente não ouve muito, né? A gente ouve muito das outras religiões mundiais, mas hoje nós ficamos sabendo um pouquinho mais sobre a religião nórdica ou sobre a religião dos vikings, se você assim preferir. Nós agradecemos muito, viu, João? Muito obrigado por trazer e gastar esse tempo conosco aqui, nos dando essas informações tão ricas de uma religião que depois, né, o cristianismo entrou, como você mesmo disse, né, e houve conversão, e ela foi esquecida ao longo do tempo, pelo menos por algum tempo, e hoje é retomada, como você mesmo disse, nos países lá do norte da Europa, né, através da reprodução desses costumes, né, desses modos, desses hábitos. Muito obrigado, viu, João? Deus abençoe sua vida. Espero que a gente tenha outras oportunidades no nosso bate-papo teológico, tá bom? Eu que agradeço, pastor. É um prazer estar aqui. Espero que tenha uma parte 2. Vai ter. Em nome de Jesus, vai ter. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Eu também, pastor. Olá, pessoal. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que queremos dividir esse momento em que louvamos a soberania de Deus. Todas as coisas que eu já recebi.
quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, onde tratamos do chamado de Samuel para o ministério sacerdotal. Pois bem, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui." E correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não chamei, volte e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, não chamei, volte e deite-se." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli percebeu que o Senhor, Deus, estava chamando o menino. Ele disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.'" Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Pois bem, meu irmão, minha irmã, estamos diante da belíssima história de Samuel, o último juiz, foi um grande sacerdote e profeta. Nós encontramos nesse texto uma informação importante porque Eli, o sumo sacerdote da época de Samuel, já estava muito velho. Os seus filhos deveriam estar tomando o seu lugar, Hofni e Finéias. Só que os seus dois filhos eram homens maus. No capítulo 2, versículo de número 12, nós temos a seguinte informação a respeito dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Versículo de número 17 do capítulo 2. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E Eli, ele não tinha um pulso firme para com seus filhos. Versículo 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: "Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem." "Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele?" Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Versículo de número 25. No versículo de número 26 nós encontramos: "E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo." Pois bem, então nós encontramos aqui um momento de crise moral e espiritual no sacerdócio em Israel. O profeta Eli, o sacerdote Eli, estava bem idoso. Ele teria que passar o bastão para os seus filhos, só que os seus filhos não eram dignos. Seus filhos não se importavam com as coisas de Deus. Seus filhos não queriam saber nada a respeito daquilo que dizia respeito ao ministério do sacerdócio. Eles queriam apenas satisfazer os seus corações ímpios. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, poderiam
retratar para nós aqui aqueles que, embora estejam na casa de Deus, jamais ouvirão a voz de Deus. Sim, há pessoas assim, que estão ali transitando na igreja, podem ter até cargos, como os filhos de Eli tinham cargos, eram sacerdotes, estavam sendo preparados para suceder o seu pai. Mas, por causa dos seus corações ímpios, nunca ouvirão a voz de Deus. Isso é muito triste. Tão perto da salvação e ao mesmo tempo tão longe dela. Muito mais próximos da perdição estavam os filhos de Eli. Como é triste hoje, meu irmão, minha irmã, constatar que há pessoas que estão no nosso meio, a igreja de Cristo, mas não são salvas. Pessoas que podem ter até um discurso religioso muito bem elaborado, mas não são salvas. O Senhor conhece o coração de cada um. São pessoas que nunca ouvirão a voz de Deus, embora estejam na casa de Deus. Os filhos de Eli, portanto, representam aquilo que Jesus vai chamar de joio no meio do trigo. Vão crescer no meio do trigo. Vão se parecer com o trigo no começo, mas depois vai ser difícil arrancá-los do meio. E somente os anjos, naquele grande dia, haverão de arrancar o joio do meio do trigo e queimá-los. Pois bem, os filhos de Eli representam, portanto, aqueles que, por causa do seu coração endurecido, e embora estejam ali, na casa de Deus, nunca ouvirão a voz de Deus, mas, muito pelo contrário, serão alvos da ira de Deus. O texto aqui é tão forte que diz que o Senhor queria matá-los. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Versículo de número 25. Isso explica a situação espiritual em Israel. Quando nós começamos a ler o início do capítulo 3, quando o menino Samuel, começava a ministrar, a servir o Senhor, estava ali sob a supervisão de Eli, diz aqui o texto no primeiro versículo, naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, até por conta da decadência moral e espiritual no sacerdócio. Os filhos de Eli, portanto, representavam e representam para nós hoje todos aqueles que não vão ouvir a voz de Deus, mesmo estando na casa de Deus, por causa da dureza de seus corações. Não pertencem ao Senhor, embora possam até ter funções dentro da igreja, como Hófni e Finéias tinham funções dentro do tabernáculo do Senhor. Nunca vão ouvir, nunca ouvirão a voz de Deus. Nós temos agora Eli, seu pai, um pai que foi negligente no seu papel, que foi omisso na sua responsabilidade para com seus filhos, não teve pulso firme, permitiu que os seus filhos permanecessem a blasfemar contra Deus, a fazer do trabalho do Senhor algo a ser desprezado. Então Eli, antes um homem de Deus, um homem que foi separado pelo Senhor para estar diante do Senhor, servindo como sacerdote, ele pode representar aqueles que um dia ouviram a voz de Deus, mas hoje não ouvem mais. Veja só que Eli está idoso, o texto diz que seus olhos estavam fracos, né? Já estava quase ficando cego, ele estava treinando Samuel para estar ali exercendo seu ministério de sacerdote, né? E ele percebe que aquela movimentação à noite que envolveu Samuel, garoto, né? Quando o Samuel ouve Deus chamar, ele não sabe que é o Senhor Deus.
Ele ouve Samuel, Samuel, e ele corre, ele sai do lugar onde ele estava descansando e vai, obviamente, até Eli. E vai perguntar, o senhor me chamou? E Eli diz, não, eu não te chamei, volta, vai dormir, né? Isso acontece 3 vezes, mas na segunda vez, Eli já começa a perceber que estava acontecendo alguma coisa diferente, vez que Samuel estava dormindo no santuário, versículo 3, onde se encontrava a arca de Deus. A arca de Deus representava a própria presença do Senhor no meio do seu povo. Ora, se o menino estava ouvindo o seu nome e não era ele, Eli, que o chamava, Eli chegou à conclusão, qual conclusão? Que era o próprio Deus que estava chamando Samuel. É muito triste isso, porque embora Eli tivesse esse discernimento, ele falou para Samuel, olha, a próxima vez que te chamar, você diz, eis-me aqui. Porque Eli entendeu que era o próprio Deus. Eli poderia ter tido esse tipo de experiência anos atrás, quando era mais jovem, quando estava mais dedicado à palavra de Deus, à santidade de vida. Ele pôde identificar que era a voz de Deus, porque ele já havia ouvido a voz de Deus. Só que agora, ele não ouvia mais. Por quê? Porque ele havia falhado. Falhado no seu trato com as coisas sagradas, porque permitiu que seus filhos blasfemassem contra o Senhor a partir das suas obras ímpias na casa de Deus. Deus então não falava mais com Eli. Ele não ouvia mais a voz de Deus, embora ele pudesse discernir que era o próprio Deus que falava com Samuel. Ele mesmo, sacerdote, sumo sacerdote, não ouvia mais a voz de Deus. Tinha ouvido, mas agora não ouvia mais. Meu irmão, minha irmã, Eli pode representar aqueles irmãos e irmãs que no início do seu caminho de fé, sua conversão, na sua caminhada para a maturidade espiritual, tinham uma comunhão muito forte, intensa com Deus. Ouviam-no, tinham experiências diárias. Eram homens e mulheres que estavam à frente do trabalho de Deus, mas depois, de uma maneira inexplicável, começaram a se distanciar, começaram a permitir que as coisas mundanas invadissem sua vida, começaram a permitir que o pecado entrasse na sua casa e não retirasse mais, não colocasse mais a mão sobre esses pecados, mesmo que envolvessem o perigo sobre a vida de seus filhos, da sua casa. É muito triste isso. Muito triste. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias não ouviam a voz de Deus e não estavam se importando com isso e nunca ouviriam a voz de Deus. Mas Eli já tinha ouvido. E agora, na sua velhice, com os pecados dos seus filhos ali sendo públicos e notórios, ele não fazia absolutamente nada. Agora, ele não ouvia mais a voz de Deus. Um garoto ouvia a voz de Deus, mas ele, o sumo sacerdote, não ouvia mais. Infelizmente, Eli caiu nessa rotina, nessa agenda que o levou longe, para longe de Deus. Não tinha mais essa comunhão, não tinha mais as experiências que marcaram a sua vida no passado. Era agora apenas um velho, quase cego, perdendo seus filhos e não ouvindo mais a voz de Deus. É muito triste. E por que é que isso aconteceu? Porque ele se distanciou. Ele permitiu esse distanciamento de Deus. Por isso ele não ouvia mais a voz de Deus e não tinha mais como ser abençoado. Tanto é que nós lemos apenas até o versículo de número 10, quando Deus diz, quando Samuel responde a Deus, eis-me aqui, fala, pois o teu servo está ouvindo. Mas a partir do versículo de número 11, Deus revela
a Samuel que haveria uma grande desgraça na casa de Eli e também em Israel. Que triste, é muito triste. Deixar de ouvir a voz de Deus leva-nos a uma situação de grande miséria espiritual. E aí temos Samuel. O nome Samuel significa ouvido por Deus. Exatamente porque quando a sua mãe vai até o tabernáculo, ela ainda não tinha filhos. Ela era considerada uma mulher estéril. E ela vai até o tabernáculo e Eli está junto do tabernáculo e vê aquela mulher balbuciando, porque ela estava com o coração tão angustiado, né, pedindo a Deus por um filho, e Eli vai repreendê-la porque ele acha que ela está bêbada. Aí ela diz, não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou angustiada, é angústia de alma, né, porque ela havia pedido um filho a Deus. E Eli então abençoa aquela mulher e diz, olha, que o Senhor conceda o que você pediu. Ela volta para casa aliviada e Deus lhe abençoa com um filho e ela põe o nome de Samuel, ouvido por Deus. Mas tem um detalhe, na oração que ela fez ao Senhor diante do santuário, ela fez um voto. Se ela tivesse um filho, ela trataria dele, mas quando ele fosse desmamado, ela o entregaria para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ou seja, ela abriria mão de criar o seu filho para deixá-lo no santuário, para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Por isso Samuel recebeu esse nome, ouvido por Deus. É interessante porque nesse episódio aqui do capítulo 3, ele foi, na verdade, a sua mãe Ana foi ouvida pelo Senhor, e agora ele, Samuel, ouve o Senhor chamando-o. E aí então ele se entrega ao Senhor Deus. Ele vai ser o grande líder de Israel, o último juiz, sacerdote e profeta. O grande líder de Israel, aquele que vai ungir 2 reis, Saul e Davi. É, portanto, Samuel, um homem de Deus, um homem que ouve a voz de Deus, mesmo na sua idade mais jovem aqui, ele ouve a voz de Deus e vai continuar ouvindo a voz de Deus a ponto de ungir o primeiro rei de Israel. Meu irmão, minha irmã, a meta que cada um de nós, filhos e filhas de Deus, devemos ter na nossa caminhada com o Senhor é de ser como Samuel, ouvir a voz de Deus. Identificar a voz de Deus, a vontade de Deus na nossa vida e cumpri-la cabalmente. Samuel foi abençoado pelo Senhor. Samuel foi um homem que liderou Israel em momentos difíceis. Ele vai fazer a transição entre a profecia, o período dos juízes para o período dos reis. É ele quem vai fazer a transição. Tudo isso porque era um homem que ouvia o Senhor. Nós precisamos fazer parte deste grupo representado por Samuel. O nosso coração deve ser um coração aberto para o nosso Deus, de modo que, quando Ele falar, possamos ouvir e dizer, fala, pois o teu servo está ouvindo. Meu irmão, minha irmã, isso só é possível para o crente, para aquele que realmente está seguindo a vontade de Deus a despeito das suas limitações, a despeito das suas fragilidades e pecados, mas permanece ali, perseverando no caminho do Senhor, não permitindo que as coisas mundanas invadam
a sua vida pessoal, familiar, o seu trabalho na igreja. Como nós precisamos de pessoas como Samuel, que possam ouvir a voz de Deus. Porque, caso contrário, a igreja, se não tiver outros Samuéis, se o povo não for um povo conforme o coração de Deus, a igreja não subsistirá. Se tudo dependesse de Hófni e Finéias, filhos de Eli, se tudo dependesse de Eli, do próprio Eli, Israel estaria perdido. Mas Deus levantou um homem, uma criança ainda, mas depois um homem que ouvia a voz de Deus. Hófni e Finéias, os filhos de Eli, não ouviam e nunca ouviriam a voz de Deus, embora estivessem na casa de Deus, com funções sagradas dentro da casa de Deus. Eli já havia ouvido a voz de Deus, mas por conta da sua negligência, da sua omissão, da sua irresponsabilidade, ele deixou de ouvir a voz de Deus. E aí então teve que testemunhar uma grande desgraça em Israel, principalmente quando a arca do Senhor foi tomada pelo inimigo. Agora, quando nós olhamos para Samuel, a sua história, a trajetória da sua história é abençoadíssima. Como eu disse, ele se torna o maior líder de Israel antes dos reis. Por isso, eu quero exortar a mim e a você, para que busquemos uma vida no Espírito de Deus que nos leve sempre a ouvir a voz de Deus. Ouvir e atender a voz de Deus, porque não é somente ouvir, mas atender a voz de Deus, obedecer aquilo que Ele tem para nós. Somente dessa maneira seremos bem-sucedidos e felizes na presença de Deus. Que o Senhor possa aplicar esse texto e esta mensagem aos nossos corações, para que busquemos realmente ter uma vida sensível à voz de Deus. E não somente sensível à voz de Deus, mas também uma vida aplicada a obedecer tudo quanto o Santo Espírito do Senhor falar aos nossos corações. Que Deus nos ajude para que possamos honrar e glorificar a Deus através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.